Amém, meu irmão? Jesus, ele não veio para nos julgar, ele não veio para nos condenar, ele não veio para dar o tiro de misericórdia, ele veio para fazer isso daqui, ó. E na lei de Moisés, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres, que tais homens como eu, como você, tais pessoas que erram, às vezes erros menores ou erros maiores, essas pessoas elas têm que ser apedrejadas. E Jesus, o que você fala sobre isso? E a Bíblia diz que isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se na terra, escrevia com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então, se é para nós trabalharmos, ouça uma revelação da agora para você. A Bíblia diz que Deus escreveu a lei com o dedo. Não foi? O dedo de Deus escreveu em tábuas de pedra e deu para Moisés. O que Jesus fez agora? Mas Jesus escrevia na terra com o dedo. Vocês querem lidar com lei? Então eu vou escrever. Então vamos continuar escrevendo a lei? E Jesus que começou a escrever: aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Essa é mais uma lei então. Se vocês querem lidar, se vocês querem trabalhar com lei, então eu vou dar mais uma lei para você. Então eu vou dar a 11ª lei. Se a 11ª não for suficiente, eu tenho a 12ª. Eu tenho mais leis para dar para vocês. Se vocês quiserem viver baseado em lei, e não baseado na graça que eu estou querendo introduzir agora, e não baseado no perdão que eu quero ensinar para vocês agora, e não baseado naquilo que eu vim fazer, que eu vou começar a explicar para vocês agora. Então, se for para nós trabalharmos com lei, o meu dedo ele continua ativo ainda para escrever leis. Aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Vamos continuar escrevendo então? Vamos continuar colocando mais lei então? Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Todo mundo saiu. Foram acusados por si mesmo. Eu também não sou perfeito. Eu também erro. E eu não tenho direito então. Se Jesus falou que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, eu tenho pecado. Eu também sou um pecador. Eu também erro. E de repente saiu todo mundo, ficou só Jesus e essa mulher. E erguendo-se Jesus, olha o olhar dele, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe. Ele só viu a mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus, ele olha para a mulher. Ele vê essa mulher que eu imaginei o sentimento que ela estava vivendo, a condição que ela estava vivendo. E, mulher, cadê os teus acusadores? Porque, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Jesus, ele consegue passar no meio de todos os acusadores. Ele consegue separar você do seu pecado. Ele consegue me ver como uma pessoa carente dele, uma pessoa necessitada dele. Ele consegue discernir a minha vida, separar a minha vida das minhas práticas erradas. Ele consegue fazer isso com você. Ele consegue passar por meio de tudo e de todos para alcançar só você. Ele consegue te ver só você. Ele consegue separar o pecado da sua vida. Ele consegue separar as acusações da sua vida. Ele consegue separar os erros da sua vida e ver um coração aflito, um coração faminto dele, um coração desejoso dele, sem saber que desejava. Porque essa mulher, ela estava desejando o quê? Ela estava desejando ser salva, ela estava desejando ser livre. Você está desejando o quê? Não é isso que você deseja? Ser livre? Ser salvo? Viver em paz? Ser feliz? É isso. E Jesus, ele tem isso para dar para você. Por isso que eu quero expor para você, compartilhar com você, do olhar de Jesus, do amor de Deus, através da vida de Jesus, para que você conheça-o verdadeiramente como ele é. Jesus passou por meio ali de todo mundo, separou ela do pecado e falou assim: cadê os teus acusadores? E ela pega e fala assim, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, porque eu acho que na hora assim, ela falou assim, não tem ninguém, Jesus. Na cabeça dela falou assim, não tem ninguém, mas tem você. Você acha que Jesus veio para apontar dedo para você, meu irmão?
Você acha que Jesus veio para te culpar, para te condenar, para te inquirir a respeito de algumas coisas? Não. Você entende aqui que Jesus não falou nada a respeito do pecado dela? Você entende aqui que ela nem pediu perdão pelo pecado dela, ela pediu? Jesus sabia da necessidade dela, como Ele sabe da sua necessidade. Ela foi constrangida pelo amor de Deus, porque a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Jesus não chegou culpando-a, Jesus chegou perdoando-a. Jesus não chegou condenando, Jesus chegou libertando a vida dela. E é isso que Jesus veio fazer nessa terra. Ele veio te perdoar, Ele veio te salvar, Ele veio te libertar, Ele veio te livrar. O olhar de Jesus, Ele consegue ver o teu coração, independente do que você esteja passando ou vivendo. Esse é um tipo do olhar de Jesus. E Jesus falou para ela assim: eu também não te condeno não, mas não peca mais não. Não peca mais não, porque talvez você vai se deparar numa situação que você vai estar cercado só de homens acusadores, só de promotores, você não vai ter nenhum advogado de defesa do seu lado. Talvez você vai tomar umas pedradas. E hoje eu estou falando para você como Jesus fala comigo: Marcelo, eu te perdoo de todos os pecados, mas quer um conselho? Não peca não. Não erra não. Pode ser que um dia você toma uma pedrada aí. Pode ser um dia que você se machuque por um pecado que você cometeu, porque tem pessoas que não me conhecem dessa forma. Amém, meu irmão? Quero ler mais um texto aqui para que você aprenda mais do amor de Jesus pela sua vida. Diz aqui, capítulo 2 de Marcos, diz que Jesus entrou de novo em Cafarnaum, que era uma cidade, e logo ocorreu que ele estava numa casa, e muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com eles, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o telhado, o eirado, do ponto correspondente, e ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe Jesus, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. E aí depois eles começaram a falar assim: mas quem que é esse? Ele está blasfemando contra Deus. Porque quem é que pode perdoar pecados se não for o próprio Deus? E Jesus, entendendo tudo isso, falou assim: o que é mais fácil? Porque para mim, perdoar pecado ou falar para ele: toma o teu leito, levanta e anda, para mim é a mesma coisa. Você conhece Jesus assim? Que quando nós erramos, quando nós estamos doentes, Jesus vem e fala assim: eu te perdoo. Se eu estiver doente, eu te perdoo. Se eu estiver doente, eu te curo. Se eu estiver em pecado, eu te chamo de filho. Se eu estiver com problema, eu te recebo. Você já ouviu pessoas falando que Deus coloca enfermidade na vida dos outros para castigá-los? Ou para ensiná-los? Ou para discipliná-los? Isso no Evangelho não existe. Você conhece Jesus assim? Talvez esse texto aqui pode até nos levar a entender que o problema desse homem, a enfermidade dele poderia estar até relacionada a um pecado que ele cometeu. Mas Jesus, como no caso dessa mulher que nós lemos, ele não se importou com o pecado dele. Pastor, então você está me dizendo que Deus não se importa com o pecado? Não, Deus não se importa com o pecado mais do que Ele se importa com você. Homens importam-se mais com o pecado do que com o ser humano. Mas Jesus importa mais com o ser humano do que com o pecado. Você entende assim? Aquela mulher estava errada? Estava. E o que Jesus fez? Entenda o que eu vou dizer nesse contexto. Mulher, eu não estou nem aí com o teu pecado de adultério. Eu quero saber do teu coração. Eu não estou aqui para te condenar. Condenado você já estava aí, ó. Todo mundo já te acusou. Eu estou aqui para te libertar, eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para te livrar. Jesus veio nessa terra para isso, meu irmão. Jesus não veio nessa terra para colocar enfermidade, Ele veio para nos curar. Jesus não veio nessa terra para me condenar, Ele veio para me salvar. Jesus não veio nessa terra para me tratar segundo os meus erros, segundo os meus pecados. Ele veio nessa terra para me perdoar. Você sabia que a palavra perdão significa não levar em conta? Jesus, Ele não levou em conta o pecado, talvez, desse homem. Jesus não levou em conta o pecado dessa mulher. Jesus estava interessado no coração dessa mulher e no coração desse homem, como Jesus está interessado no seu coração. Lá em Provérbios, Salomão fala assim, ó: filho meu, dá-me o teu coração. Tem uma música do pastor Sóstenes, maravilhosa. É entregar. Jesus, Ele está interessado só no teu coração.
Pastor, mas eu errei, entre aspas, e daí? Pastor, eu pequei, eu também. E Deus está falando para você, eu não estou nem aí com o seu pecado, eu quero saber o seguinte, você me quer? Esse aqui, o que Jesus, vendo-lhe Jesus a fé, Jesus não olhou para a enfermidade, Jesus olhou para a fé deles. Jesus não olhou para o problema, Jesus olhou para a necessidade deles. Jesus não olhou para a doença, Ele olhou para a cura. Você olha para quê? Você tem olhado para onde? Olha o olhar de Jesus. Eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te salvar. Não peca mais não. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, toma, os perdoados estão os teus pecados. Vendo o paralítico, falou assim, eu te curo. Você está livre dessa enfermidade. Eu não tenho nada a ver com enfermidade. Eu tenho a ver com saúde, com cura. Meu irmão, você e eu, nós precisamos associar o nome de Jesus com coisas boas, não com coisas ruins. Associar Jesus com a graça e não com a desgraça. Associar Jesus com coisas produtivas, frutíferas e não com escassez e improdutividade. Você e eu, nós precisamos conhecer Jesus. E é esse o evangelho que eu estou comprometido a levar para você. O evangelho não é uma doutrina do sal da terra, não é o que eu acho, não é o que é agradável para mim e muito menos o que é agradável para você. Eu nunca pregarei uma palavra para te agradar. A palavra que Deus tem colocado no meu coração é para te salvar. A palavra que Deus tem para a minha vida é para me transformar. Jesus, Ele é fantástico. Jesus, Ele é maravilhoso. Eu tenho descoberto um pouco mais desse evangelho da graça, porque não existe outro evangelho a não ser o da graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras para que ninguém se glorie. Eu fui salvo pela graça, eu fui salvo, eu não merecia, eu não valia nada, eu não tinha nada para entregar para Deus, eu não tinha nada. Deus, então você me salva, mas eu te dou isso. Não. Ele olhou para mim e falou, Marcelo, você está errado. Marcelo, eu estou vendo pecado na sua vida. Marcelo, faz quase 30 anos você nunca quis me conhecer. Mas Marcelo, eu te amo, eu te perdoo. Eu estou aqui para transformar a sua vida. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Meu irmão, foi assim a minha conversão. Foi assim que eu nasci de novo. E agora eu vou exigir de você, como eu tenho visto alguns pregadores, você precisa abandonar o seu pecado. Não, meu irmão, você precisa se entregar para Jesus. O abandonar o pecado vem depois. Essa mulher, ela fez o quê? Primeiro ela confessou o pecado, eu sou uma pecadora. Não, meu irmão, esse não é o evangelho de Jesus. Jesus não lida assim com as pessoas. Jesus olha para você, olha para mim e nos vê como pessoas carentes e necessitadas do amor dele. Pessoas, seres humanos, passíveis de erros, passíveis de cometer pecado. Não estou aqui passando mão na cabeça do pecado, não estou aqui incentivando, pode pecar porque Deus perdoa, não é nada disso que eu estou te dizendo. Eu estou te falando uma coisa, Jesus te ama, independentemente do que você tem feito, do que você fez. Sabe aquele filme, né, o título assim, eu sei que você fez no verão passado? Jesus sabe da sua vida inteirinha, meu irmão. Jesus soube da minha vida inteirinha. E Ele não levou, não pesou para Ele a minha vida. O que pesava para Ele, você me quer, Marcelo? Quero. Então, amém. Não importa o que você fez, importa o que você quer. Você quer Jesus? Feche os seus olhos se você puder aí. E faz essa oração simples. Só fala assim, Jesus, eu te quero. Jesus, eu te recebo. Jesus, eu quero te conhecer. Só isso. Deixa o resto agora. Deixa Jesus cuidando do resto agora. Amém, meu irmão? Quero te convidar a estar conosco nos nossos cultos aqui na igreja. Agora você tem esse privilégio, né? Mas não é para você ficar em casa. Todos os cultos aos domingos nossos, eles serão transmitidos ao vivo pela TV Plan. Olha que presente de Deus. Olha que oferta de Deus para a sua vida. O que você vai experimentar são coisas fantásticas. Amém? Todos os domingos, das 7 às 8h30 da noite, você pode sintonizar a TV Plan e você vai estar assistindo o culto ao vivo aqui na igreja. Amém? Mas não fica só em casa, não. Vem aqui participar, ver ao vivo e a cores. Amém? O culto vai ser ao vivo, mas eu quero que você presente aqui também.
Nosso tempo já terminou. Que Deus seja louvado em sua vida, que você descubra cada dia mais o amor de Deus por você. Amém.